Obrigada, Natália. Bom, primeiro convite. Sou super fã há muito tempo e me sinto muito honrada de estar aqui com todos vocês. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Esse é o nosso encontro aqui. E o objetivo é trazer a astrologia desde o começo, poder entender que ferramenta é essa, né? Na medida que a gente faz um workshop para os mais diferentes níveis de entendimento de astrologia, é importante que a gente dê os primeiros passos para poder chegar, então, depois a um aprofundamento desse saber. Bom, acho que quem já me conhece sabe da minha paixão, é uma paixão absoluta, é uma paixão de 45 anos já. Eu comecei a estudar em 75, estou dando um pouquinho da minha história. Eu comecei a estudar em 75, eu estava na faculdade de arquitetura e conheci a pessoa que me ensinou, que foi Emma Costé de Macheville, que a gente chamava carinhosamente de Dona Emi. E ela encantou meus olhos, meu coração, quando eu cheguei para estudar sem ter noção do que era astrologia. Naquela época, vocês podem imaginar que a gente não tinha ideia de que a astrologia podia ser um saber com a profundidade e com a extensão, né, a amplitude que ele é. Eu sempre falo que ele é profundo, ele é amplo ao mesmo tempo. E aí, quando eu cheguei lá e vi aquela primeira aula, eu fiquei completamente deslumbrada, e aquilo, obviamente, eu acho que todo mundo sabe, mudou minha vida. Dali eu deixei a carreira de arquiteta, né, de lado, não internamente, porque acho que a arquitetura me ajudou muito a desenhar todo esse projeto que o mapa pode nos apontar, mas, de fato, aí eu passei a seguir os passos de, primeiro, ensinar astrologia, que é realmente a minha grande paixão. Até quando eu faço mapa, quando atendo as pessoas, é como se eu estivesse dando uma aula particular, né? Eu explico o que eu estou fazendo, eu mostro de onde eu tiro o saber. Bom, então isso é só para dar uma introdução para quem não me conhece ou quem não sabe um pouquinho da minha história, saber como é que tudo começou. Então, tudo começou com uma paixão, não imaginava que eu ia trabalhar com isso, mas rapidamente, 4 anos depois, eu já estava trabalhando com astrologia, saí do Sul, fui para São Paulo, de São Paulo fui para o Rio, e aí seguiu minha carreira. Vamos lá, minha primeira aula foi em 1979, né? Deve ter muita gente que não tinha nascido ainda, minha primeira aula que eu dei de astrologia. Então, vamos entender um pouco o saber, né? A astrologia, ela tem um paralelo com vários outros saberes. A origem da astrologia, como a gente entende hoje, data de mais ou menos uns 5.000 anos atrás, ali na Mesopotâmia, entre o rio Tigre e Eufrates, com os assírios, caldeus, babilônios, e ali começou-se a anotar em tabuletinhas, eu conheço uma linha, são milhares mesmo de tabuletas de argila em escrita cuneiforme, com as previsões, as predições astrológicas, as posições, de medicina. E era uma astrologia feita para a coletividade, não existia a ideia de um eu, né? E ela caminha junto com a mitologia, caminha junto depois com a filosofia, caminha junto com a história da arte e principalmente com a história da ciência. Sempre se mantiveram juntos esses saberes, e é uma conexão linda, a gente não imagina isso, que você vai encontrar a relação do conhecimento astrológico em vários períodos na expressão artística. Na filosofia, você vai encontrar, por exemplo, nos pré-socráticos, que não são considerados exatamente os filósofos, mas os pré-filósofos, você vai encontrar a base da astrologia que hoje nós fazemos. E assim vai, ela percorreu as universidades na época do Renascimento, ela teve um boom enorme nessa época, até realmente ela se separar da ciência, e aí ela deu uma emburacada, ficou ali, as escolas iniciáticas esotéricas salvaram a astrologia, e depois, no século XX, Jung foi um dos grandes responsáveis para trazer de volta a astrologia para o nosso campo do saber. E hoje eu digo que a internet é o grande passo, né, que foi dado para a astrologia, para que a gente pudesse trazer esse conhecimento de uma maneira ampla, como eu nunca imaginei que pudesse acontecer. Então,
uma delícia estar conversando com um monte de pessoas ao mesmo tempo e falando de astrologia. Então, vamos lá, assim, muito rapidamente, eu vou dar umas coisas muito compactadas por causa do nosso tempo, mas a história ela caminha junto com a história da ciência, da arte, da mitologia e da filosofia, certo? Então, temos aí um resgate disso. Muitas pessoas não têm ideia de que existe uma história da astrologia. Tem muita gente, não imagino que vocês aqui pensem assim, mas existe muita gente, já encontrei pessoas que me disseram, eu achei que a astrologia era só horóscopo, nada contra horóscopo, inclusive a palavra horóscopo, eu escrevo horóscopo para o Globo, né? A palavra horóscopo quer dizer horos scopai, né? Vem de a hora da observação da hora. Então, o mapa é chamado de horóscopo. O meu horóscopo é o meu mapa de nascimento. Então, quando eu vou falar assim, vamos fazer o seu horóscopo, é a mesma coisa dizer, vamos fazer a sua carta natal, seu mapa de nascimento. É bonitinho, né? E eu fui entender isso com o tempo, estudando a história da astrologia, porque para mim horóscopo também era só as previsões, os tijolinhos que tem as revistas, jornais, rádio, enfim. Bom, então vamos pensar nessa coisa do horoscopai. O que é, primeiro, o mapa astrológico? Vamos começar com o nascimento de uma pessoa, vamos falar do mapa de nascimento. O mapa de nascimento é o desenho do céu que nos viu nascer. Essa é a ideia mais linda do planeta. E o céu que me assistiu nascer, ele me viu. Ele presenciou, ele testemunhou o meu nascimento. E o que é o nascimento para a astrologia? É a hora que o bebê respira pela primeira vez. Aí a gente tem uma encrenca, né? Porque é louco, né? Muitas pessoas, muita gente mesmo, me diz, minha mãe jura que eu nasci na hora da Ave Maria. Isso antigamente, das pessoas que nasceram principalmente no interior, que tem uma coisa muito religiosa, então nascer na hora da Ave Maria era tudo de bom, né? Assim, na hora que da grande mãe, e eu pari meu filho ou minha filha na hora da Ave Maria. Então, não dá para confiar que nasceu às 6 da tarde, todo mundo. Então, a quantidade de horas 6, 6h30, 7, 7h30, 8, 8h30, então não são horários, vamos dizer, confiáveis. Hoje, para quem nasce em maternidade, os horários são bem confiáveis e eles registram, a pessoa que está na sala de parto registra a hora da primeira respiração. Por que a primeira respiração? Vamos lá, eu vou tirar algumas dúvidas aqui, já que é para falar de um basicão, vamos tirar algumas dúvidas. Por que a primeira respiração e não na hora que a cabeça da criança coroa, não na hora que corta o cordão, enfim? Pelo seguinte, você se torna parte da coletividade no momento em que o ar que os humanos respiraram, que as outras pessoas respiraram, passam pelo seu pulmão. A sua conexão com o outro é através do ar. Por isso que nas grandes religiões, por exemplo, o brahmanismo, o Brahma, a respiração de Brahma, isso é a nossa conexão com as outras pessoas. Nós estamos respirando o mesmo ar, de pandemia, né? Assim, com uma parte aqui, a importância. Agora a gente está botando máscara, nossa, que sacanagem, mas enfim, é isso que está acontecendo. O que nos une às outras pessoas é exatamente o ar que é comum a todos. Então, eu vim à luz e eu respirei o ar que, teoricamente, passou pelo pulmão de toda a humanidade. Então, agora eu sou parte dela. Por isso que é a hora da respiração. Outra coisa da respiração também que é importante, que é o ato de independência. A gente fala que na astrologia a gente tem um ponto que eu vou mostrar para vocês, um ponto que define esse horário, que define essa marca da primeira respiração, que é o momento em que, a partir dali, eu posso ter o primeiro momento que eu posso viver por conta própria. Claro que a gente é completamente canguru, precisa que alguém alimente, precisa que alguém cuide, não sei o quê, mas no sentido que eu não dependo mais da mãe para viver, quer dizer, eu respiro por conta própria. Então, é um ato de independência. Por outro lado, espiritualmente, é o momento que a alma, vamos assim dizer, na concepção, e não é exatamente isso, mas só para simplificar, a alma fica confinada dentro de um corpo.
Então, uma dose, é um lado para cá, um lado para lá, porque se por um lado eu me torno independente, por outro lado eu também me torno dependente desse corpo. E aí vocês vão entender depois a questão do ascendente, que marca exatamente essas duas posições, que é o final do ciclo, o início do ciclo de vida, marcado pela primeira casa que eu vou falar para vocês. Então, ok. Então, o mapa de nascimento é essa fotografia, esse desenho do céu planificado na hora que nós nascemos. Aí a pergunta que não quer calar. Os astros nos influenciam? Gente, na minha concepção, o planeta não sabe nem que a gente existe. Ele está lá, na sua trajetória, no seu caminho, fazendo a sua história, só que, sem que nós percebamos, e aí sim é a forma como eu creio, nós estamos conectados a todo o cosmos, não é só aos planetas. Os planetas, quando eu chamo planetas, o Sol, a Lua, os planetas, é o que há de mais próximo da gente, é o que no cosmos, é o que a gente tem alcance visual. Até a gente depois descobriu os planetas não visuais, a gente trabalha também com eles, mas é o que a gente tem um alcance visual de algo que se movimenta e que nós enxergamos se movimentar. Então, para entender esse saber, como é que ele se constitui, é através de uma coisa chamada sincronicidade. As coisas estão conectadas e aquilo que acontece lá tem ligação com o que acontece em todo o universo, inclusive no nosso próprio. Seja esse universo o nosso planeta, nas estações, né? Então, tem um ciclo. Isso tem a ver com o movimento da Terra, tem a ver com o movimento da translação, da revolução da Terra em torno do Sol, tem a ver com a rotação, tem a ver com a precessão equinocial, quer dizer, uma série de movimentos que estão conectados com o sistema solar. E aí o que acontece? Tem primavera, tem verão, tem outono, está conectado. Depois nós temos as conexões com o ser humano, que é de forma mais subjetiva. Nós vamos entender que aquilo ali que está acontecendo no céu é muito doido, né? Nos foi dado a bênção do céu se debruçar no ouvido de um ser humano e poder soprar ali alguma informação, alguma mensagem, alguma coisa que possa me falar o que eu não escuto, o que eu não entendo. Então, a astrologia é um instrumento altamente revelador vamos dizer, do ciclo natural da vida dentro de um organismo maior, que é tudo que nós não vivemos, é tudo que a gente não faz. Vide a natureza como ela está. Nós contrariamos tudo isso. Então, quando a gente faz mapa, ao invés de assim, nossa, aquela pessoa acertou tudo, muitas vezes você não vai acertar quase nada, porque a gente não está, de fato, conectado com o fluxo natural da nossa existência. A gente foge desse ciclo natural. Até brinco, quem tem visto minhas lives, eu tenho falado isso bastante, os meus alunos, que a gente não fez jus ao nome Homo sapiens, né? Sapiens sapiens. Eu acho que a gente é Homo estúpidos de estúpidos, e não Homo sapiens. Porque, gente, é uma estupidez o que o ser humano faz com o lugar onde ele vive. Enfim, vamos deixar isso de lado, mas é verdade, para poder entender que aquilo que está no mapa não necessariamente você vai viver conforme o que seria natural. Então, quando o astrólogo ele fala alguma coisa, ele faz a tentativa é de um ajuste, é de uma conexão para que a gente possa entrar naquilo que a gente vai chamar tudo vai fluir melhor, inclusive e também talvez até principalmente, a nossa relação com nossos conflitos. Quando eu falo que vai fluir melhor se você está todo bem conectado, não significa que não vai ter problema, que isso não é existência. Mas a facilidade, o maior conforto de você resolver alguma problemática está muito associado a essa conexão. A astrologia é uma das ferramentas. Evidentemente que existem inúmeras outras ferramentas. A gente caminha junto. Eu amo trabalhar junto com os outros campos do saber. Quem me conhece sabe, eu fui casada, que virou estrelinha no ano passado, com o Eduardo Rosenthal, que era um super psicanalista, professor de filosofia, e a nossa troca, os cursos que eu fiz com ele, o estudo que eu fiz com a doutora Anísia da Silveira da análise junguiana,
me ajudaram muito a entender que esse conjunto de saberes, eles nos ajudam bastante e enormemente a completar aquilo que cada um, vamos dizer, não tem de potência. Então, não é achar que a astrologia é um saber único de jeito nenhum, ele está ali apenas com mais uma ferramenta para que a gente possa entender um pouquinho o nosso fluxo. E aí vou entender a astrologia como uma espécie de um GPS que vai nos orientar. Tipo assim, eu sou aquela moça que fala do GPS, a viagem é de vocês, não é a minha. Eu apenas digo assim, gente, vira à esquerda, não, corrigindo a rota, recalculando. Peraí, não era bem por ali. Então, vamos lá, vamos achar um outro caminho. E isso é genial para a gente poder fazer, porque é uma maneira que facilita realmente o enfrentamento das oportunidades, das nossas potências. Bom, dito isso, que é o entendimento da ferramenta, 2 minutinhos, uma aguinha. Eu vou trazer para vocês, porque eu acho que isso, para quem não conhece muito de astrologia, pode ajudar muito a entender melhor vamos dizer, os livros, os sites, as falas de quem mexe com astrologia, podendo calcular, todo mundo pode calcular seu mapa num site, inclusive no meu site pode calcular gratuitamente, é super confiável, o programa é muito legal, então dá todas as posições, quem quiser saber onde é que está a Lua, onde é que está o ascendente, onde é que está a Lilith, onde é que está Quiron, onde é que está Saturno, onde é que está Plutão, ou qual é a casa 1, qual é o aspecto, está tudo lá enumeradinho, não é interpretado. Interpretado é uma outra história, mas está ali enumerado. E saber o que significa cada uma dessas potências no mapa, esses simbolismos, é o que eu quero trazer para vocês. Então, vamos lá. No final, a gente vai abrir para algumas perguntas. É muita gente, então vocês fiquem anotando assim, se tem alguma dúvida para poder depois falar um pouquinho, esclarecer. Vamos começar aqui pensando em 3 simbolismos importantíssimos. Tudo começa com signo. Me lembro que Graça Medeiros, uma grande astróloga, que estudou com Dona Emi também, um dia chegou para ela e disse assim, a Dona Emi perguntou para ela, vem cá, não vai começar a trabalhar não? Ela disse, não, Dona Emi, é muito complicado, astrologia é muito complicado. Ao que ela responde, só tem 12 signos, Graça. Eu nunca esqueço disso. E é verdade, pior que é verdade, só tem 12 signos. Se você souber 12 signos, você pode conhecer a astrologia. A base são os 12 signos. E aí, eu vou contar uma historinha para você, deixa eu só controlar meu tempo. Tá bom. Gente, é pouco tempo para muita informação, mas eu vou tentar chegar lá. Eu vou contar uma historinha para vocês, que é a história mais linda do que são os signos. Não tem livro que explique, a não ser o da Dona Emi, que explique o que são os signos. Né? Os signos é uma divisão do caminho aparente do Sol no céu, que nem uma pizza em 12 partes iguais. Então, não é constelação, não é estrela, é uma coisa que é por energia, signo é por energia. E aí a Dona Emi, ela tinha um mapa muito favorável pela astrologia antiga a ganhar na loteria. E ela começou a estudar com 20 e poucos anos, e ela nasceu em 1903, então se tivesse ser 20 e poucos, e ela estudou com o marido dela, que era o Albert, e aí um dia ela chegou para o Albert e falou, olha, compra um bilhete de loteria, porque eu vou ganhar essa loteria. Ela calculou um dia que ela era favorável para ganhar na loteria. E ele saiu para comprar o bilhete que ela tinha pedido para ele comprar, e ele chegou na banca lá, sei lá onde é que era, e disse assim, me dá metade de um bilhete, porque a outra metade eu deixo para alguém ganhar, porque eu não quero ganhar sozinho. O cara achou que ele era um maluco. Bom, no final da história ela ganhou. E era uma grana legal, enfim. E passaram-se anos, até que um dia eles passaram por uma crise financeira grande, e ela perdeu exatamente o que ela tinha ganhado na loteria, e ela achou que não era bem por ali a sorte dela, assim, bom, eu acho que eu abusei um pouquinho da minha sorte, eu vou usar para algo que eu, né, acho que tenha mais valor. E aí ela pensou que ela queria saber o que eram os signos, isso seria a grande loteria dela. Então ela calculou um novo dia,
foi eu estudei lá nessa casa, né? Ela tinha um escritório no fundo do quintal da casa dela, em Porto Alegre, e ela foi para aquela salinha e sentou lá para baixar o santo e descobriu que eram os signos. E ela teve 7 filhos, a Dona Hermínia. A filha mais velha, ou a segunda filha mais velha, a Urânia, chegou lá e bateu na porta nessa hora. Mãe, quero entrar, né? Deixa eu entrar. E ela, não, mamãe está trabalhando. Enfim, aquelas coisas que a mãe sabe. E aí chegou uma hora que tanto a Urânia encheu o saco que ela topou, disse assim, não, fica quieta aí, não fala, deixa a mãe pensar, a mãe está pensando. Tá. E a Urânia sentou e na mesa da Dona Hermínia tinha um prisma. E aí a Urânia pegou o prisma e começou a brincar. Quando deu mais ou menos a hora que ela tinha previsto, que seria a hora exata que ela teria grande sorte, a Urânia perguntou, mãe, por que quando eu mexo com essa pedra, aparece o arco-íris na parede? E ela parou, ela ficou parada pensando, isso são os signos. Os signos são a manifestação das diferentes frequências da luz, as diferentes frequências da vida, são os campos bioenergéticos. São os campos de energia que toda a matéria compõe, é composta. E aí ela, então, associa cada eixo de signos a uma cor, não porque tem a ver com aquela cor, é na sequência do arco-íris, então ela desenha, né, o nosso horóscopo de alunos da UDEMI LGBT total, né, porque ele é todo desenhado com as cores do arco-íris, é a coisa mais linda do mundo. Então, são emanação de luz e emanação de frequências diferentes. A frequência de Áries é diferente de Touro, diferente de Gêmeos, porém, se juntar todo mundo, nós vamos chegar à luz, que nem aquele... Não sei se vocês são do tempo que a gente estudava o disco de Newton, que a gente pintava uma roda com todas as cores do arco-íris, aí virava branco também. Então, volta como uma coisa de luz. Então, o que são os signos? Os signos são campos de energia, pura potência in natura, potência raiz, que a gente pode falar. E eu associo, então, a ideia de signo a uma usina fornecedora de energia. Então, vamos imaginar que tem uma usina fornecedora de eletricidade. Então, os signos são essa energia elétrica. Exemplo. O que são os planetas? Os planetas são bolas. Tá? Não entra aí, para quem conhece a astrologia, não entra a Roda da Fortuna, não entra a Nó Lunar, não entra Lilith, que são pontos virtuais, não existe enquanto matéria. São bolas de matéria soltas, né, que giram em torno do Sol, inclusive o próprio Sol, que estão ali como focos, né, como eles vão apreender essa energia, como eles têm o poder de levar energia para um determinado lugar. Então, o que são os planetas? São os condutores da energia dos signos. Eles vão levar os signos até a gente. Exemplo, os cabos e os fios que levam a eletricidade até a nossa casa. E tem um terceiro, primeiro signos, depois os planetas, depois tem as casas astrológicas, que às vezes há uma confusão. Eu nasci com o Sol na casa de Leão. Você está falando de signo ou está falando de casa mesmo? Então, eu nasci com o Sol no signo de Leão e ele pode estar na casa 10, ele pode estar na casa 2, são 12 casas. Eu não vou explicar tecnicamente as casas, porque é uma aula de astronomia, não dá para dar, mas as casas representam as coordenadas da Terra, é onde você aterra. As casas são exatamente a representação simbólica do nosso planeta. Todo mundo pergunta, não tem a Terra no mapa? Claro que tem. Nas casas astrológicas, ali está a Terra, né? Então, se é representação da Terra, é assim, a eletricidade chega na minha casa através de cabos e fios, e agora eu estou aqui, conectada na eletricidade, usando o computador, usando enfim, essa energia para falar com vocês. Então, é o que eu faço, onde eu aplico, onde eu experimento, onde eu vivo a energia dos meus signos. E é nas casas astrológicas que o astrólogo vai direto no assunto. Eu vou mostrar para vocês, eu vou compartilhar a tela daqui a pouquinho, que é assim, chega lá e diz assim, pô, Claudinha, olha só, estou com um problema no trabalho. Aí tem 3 casas que falam de trabalho. Fácil. Você vai direto ali,
olha só, tô pensando em ser pai, estou pensando em ser mãe. Tem uma casa que fala da maternidade, da paternidade. Estou pensando em fazer um retiro espiritual. Tem uma casa que fala da experiência da espiritualidade, né? E o planeta vai me levar a essa experiência carregando nele uma qualidade energética que é o dos signos. Fica muito fácil de entender assim. O signo vai ser conduzido, é tipo assim, o signo vai colorir o planeta e o planeta vai colorir a casa. Só para ir um pouquinho mais adiante, eu não vou nem mostrar isso para vocês na projeção, os planetas e os pontos virtuais, que são outro barato, mas enfim, os pontos virtuais, eles têm conexão entre eles conversam. Tipo assim, a gente liga um interruptor aqui, acende uma luz lá e em outro lugar. Às vezes dá um curto-circuito, às vezes você ligou o interruptor no lugar errado. Então, existe uma conversa entre os planetas e os pontos virtuais, eles estão conectados, estão ligados. Isso chama-se de aspectos. Aspectos são conexões. De posse disso, a gente pode fazer um mapa natal. Eu posso toda essa informação, são 12 signos, são 12 casas, são 10 planetas, mais alguns pontos virtuais, mais o Quiron, que é um ex-cometa, enfim, que também é um astro no céu, e nós temos ali 2, 3, 4, 5 aspectos chamados maiores, né? 5 conexões fortes. A gente tem que juntar esse quebra-cabeça e aí você pode falar sobre a potência de um mapa. Então, vamos compartilhar a tela? Vamos lá. Agora aqui bem rapidinho. Os signos de fogo. Vamos falar primeiro de signos. Os signos de fogo são signos de Áries, Leão e Sagitário. Eles são signos da criação, é a vida que se cria, energia criativa, né? E, no sentido da existência, é a criação de si. A coisa mais importante é você ter força para trazer a energia vital para a sua vida. Os signos de fogo estão relacionados à energia vital. Então, tem como capacidade, qualidade, a liderança, a autoestima, a vontade própria, a independência, a assertividade, que são o calor, signo de fogo, energia quente. É tipo assim, a gente está meio abobado, meio para baixo, acende o fogo e vamos botar essa chama para elevar o astral. É uma energia de elevação de astral, seu signo de fogo. Ai, não vai assim. Ixi, Maria. Signos de terra, foi. Signos de terra. Os signos de terra são signos da produtividade, eles estão relacionados à noção de realidade. Quer dizer, o signo de fogo tem a ver com a criação e os signos de terra com essa fertilidade, a capacidade de trabalho nosso, de produzir realidade. Então, são potências ligadas à praticidade, perseverança, à organização. Organização aqui, gente, essa palavra tem que tomar um certo cuidado, porque a organização no sentido prático das coisas. Porque você pode ter uma organização psíquica, você pode ter uma organização mental, apesar que a função organizadora ela tem a ver com o signo de terra, né? Porque ele sabe colocar a coisa dentro dos limites, sabe a questão do tempo e do espaço, tudo relacionado com a dimensão, eu falo que terra é como assim, é o cheiro das coisas, é a cor que as coisas têm, é a textura que as coisas têm, então é o contato com a realidade, é o chão que a gente pisa. Os signos de ar, eles são responsáveis pela nossa produção mental, né, do nosso raciocínio, do nosso intelecto, são aqueles, né, os nossos neurônios, aquelas 10 mil galinhas cacarejando na cabeça que não para, o nosso pensamento, nossas trocas e a nossa conexão com os outros. É o signo que fala da coletividade, da noção de coletividade, do sentido de solidariedade, de sociabilização, e tem a ver com informação e comunicação. Claro, é o aspecto do pensar e o aspecto das trocas. A gente está falando do ar, né, o que nos conecta com as outras pessoas, através da linguagem. Os signos de ar são responsáveis pela nossa linguagem. E, finalmente, os signos de água, que estão na área da
dos sentimentos, da espiritualidade, da afetividade. Os signos de água têm a ver com nossas emoções profundas, os sentimentos que nós carregamos, aquilo que nos leva para dentro da gente, é algo que está associado à imaginação e à intuição. Os signos de água têm um pouco a ver com essa coisa da atmosfera. Vou dar um exemplo, a separação do ar e da água. Ai, desculpa, gente, isso é a hora do meu remédio. Depois eu tomo. Para quem me acompanha, eu estou em tratamento aqui com um problema que eu tive no dente. Desculpa, tocou o alarme do meu remédio. Mas vamos lá. O signo de ar, vamos dizer que eu diga para você, agora engraçado, eu estou bem, estou ótima, estou legal. E aí a água diz assim, Cláudia, olha só, teu clima não é esse não, hein? Eu sinto que tem alguma coisa aí que está te incomodando. Então, por exemplo, o fogo, está toda empolgada. E aí, de repente, na água, a pessoa de água percebe que tem algo mais profundo. É o fundo do iceberg, sempre os signos de água. Tá claro que aqui cada um tem sua função. Eu esqueci de falar, os signos de fogo, Áries, Sagitário e Leão, Áries, Leão e Sagitário, os signos de terra, Touro, Virgem e Capricórnio, os signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário, e os signos de água, Câncer, Escorpião e Peixes. Vamos para os planetas. Deixa eu descompartilhar a tela. Eu vou explicar uma coisinha aqui para vocês, antes da gente falar sobre isso. Como é que a gente pode começar a entender, para quem nunca fez um mapa, para quem não tem esse acesso, começar a entender a base do nosso ser a partir dos signos? Quando se fala, eu sou leonino, leonina, eu sou geminiano ou geminiano, muita gente diz, poxa, mas eu não me identifico tanto, eu sei que tem alguma coisa ali, mas não é só isso. Eu sempre tiro a palavra mais do meu discurso, eu sempre digo, você é geminiano ou geminiana e você também é canceriano, você também é capricorniana, porque nós não temos somente um signo, nós temos todos os signos dentro do nosso horóscopo, do nosso mapa, e os planetas vão conectar-se com esses signos. Então, gente, para ter tudo no mesmo signo é uma coisa raríssima. Tem exemplos de pessoas, não é tudo, mas, sei lá, 8 dos 10 planetas no mesmo signo, inclusive com ascendente. E tem, mas é raríssimo. Então, na maioria, tem um pouco de cada um, enfim. E se eu entendo que a vida, o ser você, é uma construção, é uma criação, você vai criar alguém, você se cria, né? É uma obra de arte, você ser alguém é a sua obra, a sua grande obra é se tornar alguém, se tornar você mesmo, né? A gente começa essa obra com 4 pilares, com 4 alicerces. Então não adianta ficar pensando, a roda da fortuna está não sei aonde, o Quiron, Cláudia, onde é que está meu Quiron? Se não tiver os 4 alicerces muito bem trabalhados. E os 4 alicerces são a posição do Sol no dia do nascimento, da Lua, do ascendente e do meio do céu. O meio do céu não é tão conhecido, o ascendente até é. O Sol, ninguém tem dúvida do que é, a Lua também não. Em termos, né, do que é no céu, Sol e Lua, é o casal que está no céu. Então, o Sol é responsável, nós vamos ver daqui a pouquinho, responsável pela razão, pela objetividade, pela autonomia, pela, vamos dizer, você gerir sua própria vida, tomar conta da sua própria vida. E a Lua é responsável por suas ligações de afeto, por suas emoções, por sua sensibilidade, por todo o lado de afetividade. O ascendente era o signo que estava subindo, ascendendo no céu na hora que você nasceu a leste. Então, assim, tudo nasce a leste, né? Sol nasce a leste, a Lua nasce a leste, estrela nasce a leste. Então, os astros nascem a leste. Como os signos estão, né, em torno, né, da Terra, né, vai nascer um signo, esse signo é o signo ascendente. E o meio do céu, o signo que está no topo da sua cabeça, o signo mais alto do seu horóscopo, do seu mapa natal.
E o meio do céu é tudo que eu quero ser quando eu crescer. O meio do céu é uma espécie de propósito, né? Um propósito no sentido de contribuir, deixar um legado para a humanidade, deixar um legado para o planeta. E para a nossa cultura, então, o meio do céu tem um significado muito próximo da ideia de vocação, de carreira, porque é onde eu deixo o legado, né? Então, assim, fazer astrologia, ser uma astróloga, é um propósito do meu meio do céu. É o legado que eu vou deixar para a humanidade, né? Aquilo que eu vou fazer nesse período de vida que eu tenho. Então, nós temos assim, o Sol, a Lua, o ascendente e o meio do céu. Então, o Sol está num signo, vou me dar como exemplo, eu tenho 4 signos de elementos diferentes. Por isso que não dá para ser peixes e aí, não, peraí, não sou tudo assim, tão viajandona, tão não sei o quê, eu exagero, sou emotiva, não sei o quê, mas não é só isso. Então, eu sou peixes no Sol, na razão, sou leão na Lua, na emoção, tenho muita força leonina, o ascendente, que é a maneira com que a pessoa vai se expressar, como ela vai ter uma espécie de marca pessoal, o estilo de ser, sua forma de expressão é touro, que é um signo de terra, e o meio do céu é aquário, que por acaso tem uma ligação com a astrologia, porque aquário é regido por Urano, é um planeta ligado a aquário, que é o céu todo estrelado. Então, Urano é o planeta que fala da nossa relação com aquilo que está acima de nossas cabeças, esse firmamento, né, que nos circunda. Bom, seu exemplo só, para vocês entenderem. Vamos voltar para a nossa tela compartilhada aqui. Vamos começar pelo Sol. O Sol é símbolo de vitalidade, ele está relacionado com o que a gente chama da função masculina, né, até dentro da relação da astrologia com a psicologia, é a função paterna. Eu quero deixar claro que aqui nada tem a ver com gênero, né? Bom, quem me conhece sabe, a função masculina é presente no mapa de todas as pessoas do planeta, não tem a ver com gênero, e essa função é importantíssimo, que é você ter autonomia sobre sua própria vida e usar a razão. Razão aqui não é racionalizar, é usar consciência, é o símbolo daquilo que é consciente para nós, ter consciência, estar com a consciência ativa. Então, fundamental para um alicerce é você ter consciência. Quando você está no estado de pura inconsciente, tipo aquele porre, você não consegue mais enxergar nada, o sol fica meio apagadinho, né? Então, tem a ver com vitalidade, é muito legal a ideia do sol, que, por exemplo, se você está doente, a energia solar do signo, da casa, enfim, do signo da casa, vamos usar isso mais fácil, você usando, você fazendo contato com aquela energia, você se vitaliza. As pessoas de água podem se vitalizar numa cachoeira, tomando banho de mar, ou até tomando banho em casa. As pessoas de ar, subindo as montanhas, é legal, fazendo aeróbicas, que é a coisa do ar puro, né? Normalmente o ar de montanha é mais puro. Os signos de terra, ter uma hortinha em casa, pisar de pé descalço, pisar no chão. As pessoas de fogo, acordar cedo, abrir a janela, tomar sol, andar ao ar livre, essa energia de calor. Mas depois tem as casas, que é outro barato. Vamos lá. A Lua tem a função oposta do Sol, ou complementar, que é a de nutrição, que é a função materna, né? Se o Sol está relacionado com a razão, a Lua está relacionada com a sensibilidade. Quem é mais forte? Equipotente, tudo é equipotente nos 4 pilares. Tanto o Sol quanto a Lua, quanto o ascendente e o meio do céu são equipotentes, cada um do seu jeito. Tem momentos que é preciso a gente estar mais na função lunar. Quando a gente está em casa, está cozinhando, está fazendo uma comida para o nosso almoço, nós cuidamos das pessoas que estão à nossa volta. Quando nós criamos vínculos, nós estamos mais associados à função lunar. Quando nós estamos tomando posse da nossa identidade, tomando posse da nossa vontade livre, nós estamos mais na dimensão solar. Tem a ver com as nossas lembranças, com a nossa história, com o lugar de origem, de onde nós viemos, com a nossa memória. Aí depois vem Mercúrio, agora falar o ascendente meio do céu, só para ilustrar, o ascendente é estilo mesmo, estilo de ser.
As pessoas dizem que o ascendente fica mais forte depois dos 30. Não, o ascendente é a marca da nossa primeira respiração, é no ascendente que a gente tem a marca da primeira respiração, ou seja, o signo ascendente está presente desde que você respira pela primeira vez. São coisas relacionadas desde que somos pequenininhos. E até a casa que está relacionada com o ascendente, deixa eu ver a hora que... Gente, são 3h15. Tá bom, vamos embora. A casa relacionada ao ascendente fala da primeira infância, da adolescência, então são nossas primeiras experiências. O que a lenda tem origem, claro, é que quando chega próximo à maturidade, se é 30, se é 40, enfim, depende, a gente tem muito mais, vamos dizer, capacidade de assumir a própria identidade. Você não fica querendo agradar as pessoas para ser o que as pessoas esperam de você. Você não é mais aquilo que os mitos que fizeram de você, mas você passa a ser a pessoa que escolhe e que tem um estilo próprio de ser. Então, o ascendente não fica mais forte. O meio de céu, sim, o meio de céu ele vai sendo construído com o tempo, porque está muito ligado à carreira, à profissão. O Mercúrio é o planeta da comunicação, fala do modo com que a gente assimila as informações, tem a ver com toda essa inquietude nossa por querer conhecer, trocar, falar, o que a gente está fazendo aqui. Vocês se conectaram com uma informação que a TPM trouxe para vocês, e aí vocês se inscreveram, e aí vocês estão conversando comigo, a gente está falando, quer dizer, conversando comigo, eu estou conversando com vocês até agora, não é bem Mercúrio, eu falo, mas assim, é um falar e escutar, é um dialogar, tem a ver com esse movimento, os nossos movimentos. A Vênus é o planeta do amor, né, é o Eros, né, tem toda a função erótica, é aquilo que nos liga, que gruda a gente nas coisas, nas pessoas, nos projetos, não é só na questão sexual, mas está ligado à libido, à sexualidade. A Vênus é o olhar estético também, que torna tudo mais belo, e eu digo assim, que o que vai tornar mais belo na vida é o amor, não tem a menor dúvida que o amor encanta tudo. Tudo que você faz com paixão, tudo que você, né, leva com amor, você vai realmente tornar mais bonito. E a estética da Vênus, ela tem um lugar importante também, que é o lugar da ética. A ética é estética sob o ponto de vista do comportamento humano. Aí dá vontade de dar uma hora aula aqui, mas enfim, vamos embora. Marte é o nosso guerreiro, é como a gente enfrenta desafios. Aí tem aquela coisa assim, vamos embora, é preciso lutar pelas coisas, é preciso agir diante, principalmente dos grandes obstáculos, né? É nossa força motriz, é o que leva a tomar decisões, é o que faz com que a vida vá para frente, é a explosão da locomotiva que leva o trem adiante, é disposição, tem a ver com competição. A Vênus tem uma dinâmica feminina e Marte tem uma dinâmica masculina. Marte também está associado à sexualidade. O Júpiter é nosso mestre, é o grande guru do nosso mapa. Ali a gente tem todo o caminho, assim, olha, vai por aqui, que por aqui vai dar certo, né? Tem a ver com progresso, com expansão, é tudo que amplia o seu universo. Existe vida fora do lugar que você trabalha, existe vida fora do lugar que você habita, existe vida fora as relações que você conhece, e Júpiter é responsável por nos levar mais longe no nosso desenvolvimento, rege as leis, as viagens, os estudos, enfim, lindão. Gente, hoje não sei se vocês vão conseguir ver, acho que sim, o céu está claro, a Lua, eu vou mostrar um mapa para vocês, a Lua está junto com Júpiter no céu, está a coisa mais linda do planeta, é a Lua de brinco, está uma Lua cheia, vocês vão ver o Júpiter pouco brilhante, porque tem muita luz, né, porque é a Lua cheia, e se der para enxergar, ontem dava, tinha a Lua, tinha o Júpiter do lado, e embaixo, se vocês olharem, tem uma outra estrela que aparece, que é Saturno, que não é estrela, tá? Aí Saturno é o contraponto de Júpiter, se Júpiter são nossos direitos, nossos haveres, o Saturno são nossos deveres, o senso de responsabilidade, de amadurecimento, é aquilo que provoca a disciplina. O Saturno é uma espécie de âncora para o navio, onde você sente que há estabilidade. A função dele é organizar, estruturar e dar solidez às coisas. No corpo humano, por exemplo, está associado ao esqueleto, né?
que é o que mantém a gente em pé, se não tiver esqueleto, né? Então é tudo que é duro e que mantém a gente em pé, tem a ver com organização. Urano. Aqui, esses slides, eles fazem parte de um curso que eu dou sobre filosofia, a história da astrologia, então eu falo sobre essas imagens também, o que a gente aqui não tem tempo. Mas essa imagem é muito bonita, que é a castração de Urano, né? Saturno castrando Urano. Urano, que é o céu todo estrelado, é pouco representado na arte pictórica e muito menos escultórica, mas nas pinturas, essa é uma das pinturas famosas do Urano. É uma pintura forte, né? Mas Urano, vamos lá, Urano é o doidão, Urano é que liberta tudo. Todo mundo gira com o eixo assim, pega o plano de órbita, né? Os planetas giram um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, Urano gira deitado, ele vai na contramão de tudo. Então, ele é o planeta, ele é o nosso canal por onde nós fazemos nossas grandes revoluções, onde nós sacudimos as sementes daquilo que nós criamos, que plantamos, para que a vida se renove. Netuno. Netuno tem a ver com o plano psíquico, está associado à nossa fantasia, às nossas fantasias, nossos sonhos, nossos desejos mais profundos, a intuição e a expressão da nossa espiritualidade. O Netuno é o lado mais esponja da gente, tem a ver com essas ondas psíquicas, né? Sabe quando a gente fica meio melancólico, meio deprê, gera uma angústia? Isso é o Netunão lá com o seu tridente elevando as ondas do nosso mar psíquico. E, finalmente, Plutão, que está lá nos confins do universo, ele é chamado por Denis Rudyard, um autor que eu gosto muito, de o embaixador das galáxias. Ele é responsável pela experiência da finitude de tudo. É a finitude e a vida que continua. É interessante falar de Plutão como o astro associado atualmente a Escorpião, que trata de dois tabus, que é o da sexualidade e o da morte. Então, assim, a morte é evidente, né? Tudo morre e, ao mesmo tempo, a vida continua. Por quê? Porque reproduz-se. Então, o Plutão age nesse espaço da sexualidade enquanto mantenedora da vida e, ao mesmo tempo, é tudo aquilo que nós experimentamos que tem a ver com desprendimento, desapego, transformação e regeneração. Por fim, as casas astrológicas. Nós temos as casas que correspondem aos signos de fogo, são 12 casas. As casas que correspondem aos signos de fogo são as casas 1, 5 e 9. A casa, deixa eu ver se a Natália está, não, se a Natália podia estar me passando alguma mensagem. Natália, se precisar ver o negócio do tempo, me dá um toque, tá? As casas de fogo têm a ver com a experiência da criação de si. A casa 1 tem a ver com o reconhecimento da sua própria singularidade, com o processo de autoafirmação. A casa 5 tem a ver com autoestima e criatividade. E a casa 9 tem a ver com confiança no futuro e o desenvolvimento da sua necessidade, do seu impulso por saber, né? A casa 1 trata, por exemplo, da experiência da infância, dos primeiros passos que nós damos, a nossa singularidade. A casa 5 é tradicionalmente a casa dos filhos, das nossas obras de arte, das grandes paixões, e a casa 9 das grandes viagens, dos estudos maiores, do nosso aprofundamento e busca por conhecimento, nossa formação cultural. É aqui que eu falo que é fácil você responder uma pergunta a partir do estudo das casas. As casas de trabalho são as casas 2, a casa 6 e a casa 10, relacionados aos signos de terra. A casa 2 é a primeira casa de trabalho que, se você não é trilhardário, não vive de rendas, quem vai pagar suas contas é o seu trabalho. Então, eu trabalho ali muito com a ideia do valor do seu trabalho. É importante que você invista nos seus talentos que têm, de fato, capacidade de gerar recursos, né? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho Gêmeos na casa 2, o signo de Gêmeos, as casas têm signos também, e eu tenho 2 atividades básicas, eu tenho várias atividades com astrologia, que é dar aulas e fazer mapas,
mas eu sempre paguei minhas contas, eduquei 2 filhas falando, é muito doido, que eu gêmeos eu símbolo da comunicação. Sempre passando informação, quer dizer, é o meu cofrinho, a minha galinha dos ovos de ouro é minha mente, né? O dia que minha mente pifar, acabou a galinha dos ovos de ouro. Enfim, isso é uma brincadeira, mas é uma maneira de vocês entenderem o que é uma casa 2. A casa 6, eu chamo de coeficiente de felicidade. A casa 6 tem a ver com todas as tarefas às quais nós estamos sujeitos no nosso cotidiano. Com a pandemia, a gente está vendo o quanto dá trabalho fazer tudo sozinho, às vezes, né? Que a gente não está podendo ter muita colaboração, em todos os sentidos, até mesmo dentro dos ambientes de trabalho, a gente tem que estar com muita função acumulada. A ideia da Casa 6 é que você torne muito agradável o seu trabalho, e isso vai aumentar a sua produtividade. A Casa 6 é a ideia de que quando chega segunda-feira a gente fica contente, não desesperado no domingo, porque segunda-feira vai começar a trabalhar. E que sexta-feira não é necessariamente o melhor dia do mundo. Mas, claro, tem o direito né, aí são outras casas, a sábado e domingo, ou momentos de conforto e de não trabalho. Então, ali tem a ver com produtividade e a Casa 10 com vocação. A Casa 10 é exatamente esse legado, sentido de autorrealização. Sabe aquela coisa que você põe a mão no coração e diz assim, nossa, eu sinto que eu estou cumprindo com aquilo que eu vim fazer aqui nesse planeta, no sentido de trabalho, tá? De vocação. Tem a ver também com reconhecimento, né? Às vezes você trabalha e não tem reconhecimento nenhum, isso gera muita frustração. Esse é um dos motivos que as pessoas às vezes me procuram. Claro, estou trabalhando, está bacana, não sei o quê, mas ninguém reconhece. Então tem alguma questão ali na Casa 10 que a gente vai trabalhar. As casas de ar, que são as casas 3, a casa 7 e a casa 11, é onde nós experimentamos a nossa sociabilidade, onde nós nos sociabilizamos. A casa 3 são as primeiras experiências de socialização, que são com nossos irmãos, parentes próximos, vizinhos, aquela coisa do prédio, e colegas no caso, mais velhos de trabalho, mas colegas de escola. Tem a ver com o aprendizado, então aí estão os primeiros estudos, né? O fundamental e o segundo grau, eu já não sei mais, vai tanto tempo isso. Mas, enfim, são os estudos que dão essa multiplicidade de informações, você tem as informações ao seu alcance, e tem a ver com mudanças também, por exemplo, mudança de cidade, mudança de bairro e as pequenas viagens. Então, onde nós conhecemos outras coisas. A casa 7 é tradicionalmente a casa do casamento, não o casamento como formação de família, que está na 4, que eu vou falar. Mas o casamento enquanto, sabe, aquela coisa de ser ter parceiro do lado, com linha de viagem, não sei o quê, ou parcerias de trabalho, né, onde a gente une forças, normalmente a 2. E a casa 11 é o ser político, né? Nós somos seres da coletividade, nossos amigos, trabalho, equipe de trabalho, e tudo aquilo que está associado à ação social. Desculpa se estou correndo passar tudo. E, finalmente, as casas de água. Deixa eu ver o horário, tá bom. Tudo bem, tem 1 hora aqui, mas eu sei que a gente pode andar um pouco mais. A Natália abriu um pouquinho mais para a gente. A casa 4, a casa 8 e a casa 12 são as casas de água, que estão associadas às experiências emocionais. A casa 4 é a história que eu trago comigo, a nossa ancestralidade, é de onde eu vi a minha história com o meu país, com minha cidade, com minha casa, com meus pais. É essa coisa de estar num lugar quentinho, né? Uma casa de recolhimento, onde você, né, tira o salto alto, põe os pezinhos para cima e diz, que gostoso que eu estou aqui. E essa lareira que nos aquece é um pouco da nossa relação com a nossa interioridade também, com a nossa nutrição, mas especialmente nossa relação com nossos familiares. A casa 8 e 12 são as casas para todo mundo mais complexas, porque são associadas aos nossos mistérios. A casa 8 é tudo aquilo que está, vamos dizer, adormecido na gente, seja lá por que for, porque não foi acordado ainda, não foi despertado, ou nós abafamos por uma série de dificuldades relacionadas a tabus. A casa 8, como ela trata da experiência das
das perdas, quer dizer, associadas a Escorpião, que é a ideia que as coisas acabam. Então, sei lá, você termina a faculdade, acabou, você vai se separar dos seus amigos queridos, um vai para não sei aonde, vai para não sei aonde, os filhos partiram, foram para a vida. Então, são essas experiências que nos levam a aprender ao desapego. E nós somos muito apegados, isso é verdade. A sociedade nos traz muito essa coisa de que durar para sempre, e tem que ser durável, não sei o quê, e tudo é muito transitório. Então, tem ali guardado alguns medos, né? O medo de perder, o medo de morrer, e a Casa 8 nos ensina que nós transmutamos, transformamos, nos reinventamos. É uma casa também associada à sexualidade no seu sentido mais profundo, de entrega, de descoberta, você se descobrir pela sua própria sexualidade. Também é outro tabu, né? E, finalmente, a Casa 12. A Casa 12 é iluminação, mas essa iluminação espiritual. De fato, precisa de algumas encadernações para a gente poder chegar, né? Os budistas já falam, não é numa encarnação só que a gente consegue uma iluminação. Essa busca que nós temos nesse mergulho mais profundo, que é encontrar algo em nós, nas nossas profundezas, que vai fazer a conexão com o cosmos, com o universo como um todo. Nós estamos todos conectados. Essa é a experiência da Casa 12. Qualquer coisa que nos leve a acessar o que nós não enxergamos, como, por exemplo, acessar o nosso inconsciente, até mesmo a experiência com as pulsões, para quem entende de psicanálise, está associada à Casa 12. Então, tem alguma coisa ligada a 12, num momento, num trânsito, numa experiência de uma fase da vida. Eu sugiro, se a pessoa não tiver fazer análise, praticar uma yoga, procurar uma meditação, porque ali são as vias que me ajudam a essa interiorização. Então, a nossa experiência profunda e de organização psíquica e emocional. Agora, eu vou mostrar para vocês. Cadê? Está aqui. Isso aqui é um mapa, só para vocês entenderem onde é que está tudo que eu falei. Esse círculo com as cores do arco-íris, né? Cada eixo, né, os signos opostos estão com a mesma cor, porque eles são complementares. Ali no vermelho nós temos Áries e Libra, no laranja Touro e Escorpião, no amarelo Gêmeos e Sagitário, no verde Câncer e Capricórnio, no azul Leão e Aquário e no lilás Virgem e Peixes. Não que a gente tem que usar as cores, tá, gente? É só uma simbologia, né, para poder mostrar que é o espectro da luz. Então, isso é chamado de cinturão zodiacal, que é um círculo dividido em 12 partes idênticas, uma pizza em 12 partes idênticas. Depois nós temos, desculpa, mostrando ali o que é o zodíaco. Depois nós temos os planetas. Os planetas são ali, mostrei Mercúrio. Então, tem Mercúrio, tudo que está dentro desse espaço em branco, ou é planeta, é um ponto virtual, como roda da fortuna, nódo lunar, que não é o caso de nós explicarmos isso hoje, né, nesse momento. Mas são esses bichinhos que estão aí dentro, esses símbolos, são os símbolos dos planetas. Então, vocês veem, na verdade, esse é o mapa do início do nosso encontro, tá? Esse é o dia 2 de agosto de 2020, às 14 horas. Tá exatamente assim, Sol no Leão, ali a Lua, que está lá embaixo, vou mostrar depois a Lua, está junto com Saturno e Júpiter, foi isso que eu mostrei que a gente é capaz de ver no céu hoje. E, finalmente, as casas astrológicas são esses espaços ali numerados. Ali está a casa 9, que é as casas das viagens. Lembra que eu falei viagens, estudos, né, da nossa expansão de horizontes? Então, tem casa 1, que é a infância, casa 2, que é a parte material, casa 3, enfim, né? Aqui mostrando onde é que está o Sol, os 4 pilares, tá? A Lua. Então, hoje o Sol está no Leão. Ela já saiu, a Lua é rápida, tá? Esse é o mapa da hora que começou. Ela estava a 29 graus de Capricórnio, ela já está no Aquário. Ela leva 2 horas em cada signo. Então, logo em seguida, um pouquinho depois que a gente começou
o workshop, a Lua passou para Aquário, né? Você vê que o mapa anda, né? E o ascendente é aquele signo que estava no horizonte e o meio do céu é aquele que está lá em cima. O ascendente do momento do nosso encontro era Sagitário, já mudou também, porque a cada 2 horas muda não, desculpa, a Lua leva 2 dias e meio, desculpa, 2 dias e meio, ela anda graus, né, em 2 horas. O ascendente é que leva 2 horas para cada signo, então já mudou o ascendente agora, já está 2 horas depois, está Capricórnio, daqui a pouco quase Aquário, e o meio do céu era Virgem na hora do nosso encontro. O Sol já não está mais ali, o mapa se mexeu de lá para cá. Mas são essas as potências. Isso aqui eu não dá tempo, mas esse é o gráfico do século XXI e os picos, né, não sei, os picos das crises, esse autor coloca para baixo, né? Quanto mais baixo, mais é o momento de crise, de depressão, de recessão. E 2020 já era programado desde o século passado, segundo esses autores, como sendo o ano de maior crise mundial do século XXI. Então, a gente não vai ter muito tempo para falar sobre isso. Não tem tempo, mas é interessante, né? Voltando aqui um pouquinho, nesse mapa, o que caracteriza a crise, deixa eu fazer assim que vocês vão ver o meu mouse, tá? Deixa eu... somente slide. Ó, aqui está Saturno, aqui está Plutão e aqui está Júpiter. Plutão a gente não enxerga no céu, ele é invisível para nós, invisível olho nu. Então, à noite, vocês vão ver a Lua um pouquinho mais para cá, tá? E vão ver junto da Lua Saturno e Júpiter. Vai dar para ver, né? Esses 3. Esquece a Lua, porque a Lua é rápida. No ano de 2020, Saturno, Plutão e Júpiter se juntaram, uniram-se, num signo de Capricórnio, e isso é uma conjunção rara, esses 3 juntos, e isso é que, nas previsões de astrologia mundial, marcaram o ano de 2020 como sendo o pior ano do século XXI. E tem uma coisa interessante, o Urano, que é o tal doidão, aquele que eu falei para vocês, que revoluciona tudo, que muda tudo, vira a vida de cabeça para baixo, ele leva 84 anos para fazer uma órbita inteira, né, um ciclo inteiro, e ele fica 7 anos num signo. A última vez que ele esteve em Touro, exatamente igual como ele está hoje, Touro é o signo de quê? Do acúmulo material, da prosperidade financeira, dos recursos do planeta, enfim, tudo está associado a recursos, né? Sejam recursos do planeta, sejam recursos financeiros né, da sociedade. A última vez que ele esteve nesse signo foi na Segunda Guerra Mundial, que marcou ali uma grande revolução no sentido econômico também. Hoje a gente tem problema do meio ambiente também associado a esse planeta. Eu queria explicar que o mapa de nascimento, que foi o que a gente tratou hoje, né, para ter essa ideia de ferramenta, ele é uma espécie de roteiro da nossa autobiografia, né? Se alguém quiser escrever a autobiografia da gente, é só olhar o mapa, vai poder contar um pouco da história da nossa vida. Então, a gente tem uma vida toda para realizar esse mapa. Eu me lembro que quando em aula, a Dona Emi olhou para o meu mapa e ela falou em aula, né? Ela me falava coisas que eu dizia, gente, como é que alguém pode chegar num lugar que era tão íntimo meu, né? Ela falou coisas que eram muito íntimas para mim. E, por outro lado, ela falou coisas que eu dizia assim, nossa, não estou vendo nada disso, enfim. E, com o passar da vida, essas coisas foram aparecendo, né? Eu tinha 20 anos quando ela fez isso. Hoje eu estou com 65 anos, eu espero poder descobrir mais coisas ainda. É uma vida toda para a gente, né, olhar para o mapa e dizer assim, acho que tem alguma coisa a mais ali. Vocês ficam pensando, quantos Gandhis nasceram, né? Quantas pessoas nasceram com o mapa de Gandhi, por exemplo? Quantas pessoas nasceram com o mapa de John Lennon? E algumas pessoas, pelas escolhas que elas fazem, pelas circunstâncias que elas vivem, elas podem até ir um pouco além do seu próprio horóscopo, né? Outras não têm tanta facilidade de chegar nisso. Então, quero deixar claro que o livre-arbítrio, que as escolhas que nós fazemos,
é fundamental para que essa história crie corpo, né? Ali nós temos só os pontos chaves, e aí que a gente tem que encher, que nem uma novela, que você vai fazendo um pré-roteiro, olha, a história vai ser mais ou menos assim, depois você tem que começar a contar a história mesmo. E tem uma outra coisa, só para a gente fechar, que são chamados as técnicas de previsão. Elas são as progressões, direções, trânsitos e revolução solar. Quero deixar aqui só uma parte. A revolução solar virou moda. Ah, quero fazer minha revolução solar, eu preciso eu preciso marcar a consulta com você que está perto do meu aniversário. A revolução solar é a cereja do bolo, só. A Dona Emi nem trabalhava com revolução solar, para vocês terem uma ideia. As progressões, direções e trânsitos, para a gente poder falar sobre um recorte do tempo, o que naquele momento está sendo contado da nossa história, quais as oportunidades, quais os desafios que nós temos num determinado tempo, isso já dá pano para manga. A revolução solar, eu trabalho da seguinte maneira, depois de falar o fluxo, para onde é que a coisa está indo, é bem GPS, a vida está indo para lá, põe teu GPS assim, para cá, não sei o quê, depois que trânsito você vai pegar para poder chegar lá, está engarrafado, não está não sei o quê. Aí sim eu vou dar tarefas para a pessoa fazer, tipo assim, as tarefas do ano. Olha só, no ano que vem a gente vai checar para ver se as tarefas foram cumpridas. Então é muito bonitinha, a Revolução ela complementa bastante essas outras técnicas de previsão, que não são previsões de fato. Eu não trabalho com fatos, porque o que importa na minha concepção de vida é o que te afeta. Se um fato não te afeta, esse fato não é nada. Então, um fato pode afetar muito uma pessoa, pode não afetar nada você. Então, de que maneira eu trabalho com aquilo que você gera, que é a parte geral, ou seja, você vai afetar o mundo que você vive, né? As pessoas, o seu trabalho, sua casa, e aquilo que o mundo pode lhe afetar. Então, eu trabalho com essas energias, né? Ok, gente, faltava dar esse partezinho só para vocês saberem que tem mais um tantão para a gente poder entender melhor a astrologia. Vamos abrir para perguntas, Natália? Vamos? Vamos, mas a gente não vai ter muito tempo, tá? Só, tá bom, tá bom, tá bom. Acho que umas 2 dá. Deixa eu ver aqui. Tenho certeza que vão subir milhares de perguntas. Bom, vamos lá. Chat aberto para as perguntas. Aí, o que significam as casas vazias? Ixi, veio toda, já sabia que vinha essas perguntas. Vamos lá, rapidinho. Não existe casa vazia, a casa tem signo. Vamos parar com esse paradigma, acabar com esse paradigma. A casa tem vamos lá. Não, volta aqui. Cadê meu zoom, gente, está aqui. Bom, de qualquer maneira, casa vazia para as pessoas é quando não tem planeta lá dentro. Só que na ponta dessa casa tem um signo. Exemplo, tem aquário. Aquário vai dizer o que essa casa, como ela vai ser vivida. E mais, tem um planeta que rege aquário. É através da casa onde está aquário, do Urano, que é o regente, através do signo onde está Urano, que você vai viver as coisas dessa casa dita vazia. Ela não está vazia. Ela está sem planeta. Mas ela tem signo e tem um planeta que comanda. Genericamente, como podemos analisar... Fala? Não, pode ler, se você está conseguindo. Estou lendo, estou conseguindo ler bem. Genericamente, como podemos analisar planetas retrógrados? A retrogradação de um planeta, que ele andar para trás, é um movimento aparente, nenhum planeta anda para trás. Ele está sempre andando para frente. Só que, como a gente vê da Terra, aparentemente é como se ele voltasse para trás durante um período. O planeta retrógrado é trabalhado muito em astrologia kármica, ou seja, a astrologia que entende que nós estamos vivendo não a primeira temporada de uma série. Já que, né, o mapa é o estudo, assim, a série da sua vida, não sei o que, tem várias temporadas. Então, nós temos vários episódios nessa vida, mas só que você tem que recuperar o entendimento da temporada anterior que você está continuando. A gente está continuando alguma coisa, né? Que não é só nossa, eu sou budista e a gente não é assim, eu fiz tal coisa, não é tão egocêntrico assim, a gente traz coisas de muitas realizações de muitas pessoas e a gente continua dando vazão a isso, realizando, dando continuidade,
Então, o retrógrado é voltar na série anterior, é estudado assim pela astrologia kármica. Queria saber o nome daquele estudiosa brasileira para pesquisar mais sobre. A Flávia, estudiosa brasileira. Eu acho que aqui você mencionou. A Dona Emi? Professora. Vou botar aqui, ó. Emma Costedema Cheville, Luz e Sombra, editora. Putz. Bom, procurar o livro Luz e Sombra. Me cobre depois, Natália, para dar isso para a galera. Vamos fazer o seguinte, como eu precisei travar o chat, senão você não ia conseguir ler as perguntas. Você colocou. Depois eu mando por e-mail também para todo mundo que está participando, tá? Acho que vamos ler mais uma pergunta. A editora antroposófica. Vamos lá. A leitura de mãos tem a ver com a astrologia no quesito dos planetas? Mari Andrade, eu não sei, eu não conheço nada de leitura de mão. Parece que sim, parece ter a linha dos planetas, mas eu não conheço. Da Natália, que seria Mercúrio retrógrado. O Mercúrio ganhou fama, bichinho. Todo mundo fica retrógrado, com exceção de Sol e Lua, que não pode ficar retrógrado. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Então, Mercúrio retrógrado diz respeito exclusivamente à comunicação. Então, no momento que Mercúrio retrógrado, alguma coisa lá de trás tem que ser pensada, você tem que refletir mais do que emitir opinião. Assim, falando em termos sociais maiores, né? Em termos de mapa é diferente. Fala sobre signo interceptador, que é um pouquinho mais complicado, Flávia, porque um signo está todo dentro de uma casa. Ele vale para casa. Eu não dou muita importância, quase nenhuma, para signo interceptado. Desculpa, a gente é uma linguagem muito técnica, tá? Por onde começar a estudar astrologia? Tem vários cursos. Quem é que perguntou isso aqui? Luciana, olha, nós temos muitos cursos bons por aí. Eu mesmo tenho cursos online, cursos de formação. Fica ligado, no Instagram tem isso, boas leituras, enfim. Tem o meu livro, o meu primeiro livro, tem 2 livros, vou lançar o terceiro livro agora em outubro, que é livro de trânsitos, progressões e direções, mas o primeiro livro é uma bíblia que dá bem para a gente começar a estudar isso tudo que eu coloquei de uma maneira super ampla, né, e profunda, que se chama Os Astros Sempre Nos Acompanham, mas tem vários cursos, né? Acho legal fazer curso. Da Marcela, como podemos dizer que serão as crianças que nascem nesse panorama do céu de 2020? Eles serão aqueles que vão reinventar o mundo, tá? É tão bonito isso que você está perguntando, porque você nasce, você se alimenta daquela energia, né? As crianças que hoje estão crescendo dentro, quer dizer, chegaram, o céu que assistiu elas nascer, o céu da pandemia, o céu desse momento duro do planeta. E elas, então, vão ter que, a função delas será, enquanto coletividade, não individualmente, mas enquanto coletividade, fazer essa grande transformação que nós sabemos que precisa ser feita, né? Eu agradeço muito, Natália, pelo convite, super... Nossa, fiquei bem feliz de estar aqui, muito feliz, muito inteira de estar aqui. E obrigada a todo mundo que está aqui. Eu estou vendo algumas carinhas bonitinhas. Obrigada. Estou vendo as carinhas de vocês. Olha que amor, assim, ó, Rafael, Carla. Temos aqui uma companheirinha que chegou. Olha a minha companheirinha aqui, ó. Chegou aqui para dar tchau para vocês também, tá? Gente, se cuidem, quem puder, mantenha a quarentena, porque tá brabo. Vamos torcer para que o eclipse de Gêmeos Sagitário traga a notícia da vacina cedo, tá? Logo, que é o que eu acredito, tá bom? Muito amor para vocês.